O Balé Folclórico Origens era uma vontade do atual prefeito da época, o senhor Valdomiro dos Santos. Ele tinha um desejo muito forte de ter um grupo de danças e eu fui convidada a fazer o concurso para poder participar deste projeto. Felizmente eu fiquei bem colocada. Quando eu entrei na administração em 94, eu já fui designada para esse projeto. E aí as pesquisas e buscas começaram. Eu e a Lucy Rapa, então, na época, começamos a pesquisar sobre a possibilidade de fazer o grupo folclórico, Balé Folclórico Origens. O nome eu sugeri porque era um nome que falava sobre o legado, sobre a continuação, né? Explicando que não se morre, a gente deixa sempre uma história. Então isso foi muito inspirador para mim, porque na época eu recentemente tinha ficado viúva e meu falecido marido era um grande admirador da cultura e da dança, e essa música marcou muito. Então assim surgiu o nome do Balé Folclórico Origens, e nós começamos então a divulgar a ideia de buscar pessoas. Fomos nas escolas, nas empresas, e para nossa felicidade, no nosso primeiro encontro, primeiro dia, no dia que se fez as inscrições, nós tínhamos praticamente 110 pessoas inscritas. E aí, administrar isso tudo, porque eu era, na época, apenas a coreógrafa. A coordenadora, como eu falei, era a Lucy Rapa. Nós fomos administrando esse tempo em blocos de pessoas, em grupos de 10, 20 pessoas que subiam ao palco, aprendiam uma coreografia ou um passo, desciam. Quando o balé realmente fez o seu primeiro espetáculo, esse pessoal foi de muita vontade e dedicação de fazer esse projeto acontecer, porque ocorreram assim muita persistência, porque imagina, com tantas pessoas, as pessoas subiam ao palco, às vezes ficavam a tarde toda sentadas, esperando novamente a sua vez de dançar. Então foi um marco muito grande o primeiro espetáculo, que foi Vida América, onde nós apresentamos coreografias do folclore gaúcho, do folclore latino-americano, entre eles a Argentina, Paraguai, Peru. Foi um espetáculo belíssimo. Então, em 2 de setembro de 94, o balé virou uma lei municipal que pertence à prefeitura. E depois de 30 anos nós foi editado, ganhamos a lei de patrimônio também imaterial do município de Sapiranga. Eu lembro quando em 94 eu estudava no Érico e eu recebi o convite para assistir uma mostra, uma apresentação do que seria o Balé Origens em Sapiranga. E aí eu cheguei em casa feliz que eu ia participar de um grupo de dança e eu fui. Cheguei no sábado de tarde, o Centro de Cultura cheio, era a metade do Centro de Cultura tinha pessoas. E aí eu lembro muito da Janice dizer assim, ó, sentem nos mesmos bancos, pra gente ir acostumando, pra quem já ensaiou, dar espaço para o outro. E com o decorrer do tempo, foi diminuindo, e nosso primeiro show, América Latina, nós tínhamos umas 40, 45 pessoas. Eram 2 grupos, né, para dar o tempo da troca de roupa. Foi muito importante para mim, foi assim, ó, um marco na minha vida, uma diferença enorme. Eu vejo que eu me constituí como pessoa, né, muito pelo contato da Janice, pelo carinho dela. O que eu sei muito, assim, de tratar o outro, eu nunca me esqueço dela dizer, não faz preconceito das pessoas, conheça as pessoas. Então, assim, eu sou muito grata, sou muito feliz por ter participado desse grupo. O que foi o Origens no começo para mim? Foi uma experiência, assim, que eu não acreditava que ia ser tão gigante nos anos pra cá. Foi uma coisa assim, a primeira minha audição, nós chegamos no Centro de Cultura, eu me lembro até hoje, nós chegamos era assim, uma multidão de gente. E eu não sabia que isso ia crescer tão grande, depois de tantos anos, ia estar aqui hoje. Foi uma coisa assim incrível.
não tem nem palavras para descrever o que é Origens, entendeu? Uma coisa assim que começou com uma brincadeira, para mim, e a coisa foi crescendo e hoje, o Origem hoje é uma coisa gigante demais, assim, proporção gigante que se criou assim no cenário brasileiro e, para mim, depois de voltar, depois de 30 anos, foi uma coisa assim que não tem nem palavras. O que a Genice e Origens me proporcionou hoje. Eu estou assim, muito feliz mesmo de estar aqui hoje compartilhando com vocês essa experiência aí. Agradeço de fundo do coração. Eu frequento Origens praticamente desde que eu nasci. E eu lembro que eu sempre gostava muito de ir nos ensaios, mesmo não fazendo parte. Sempre eu e o Murilo, meu irmão, e a gente ficava brincando de espião no Centro de Cultura. Ou a gente ficava engatinhando pelas cadeiras e procurando coisas. Já achei dinheiro, já achei chaveiro, eu achava várias coisas, era muito divertido. Ou até mesmo a gente ficava rolando assim, no Centro de Cultura tem uma rampa, a gente ficava rolando lá de cima até lá embaixo. Mas demorou bastante pra eu começar a dançar, porque eu sempre fui muito envergonhada. E o Murilo, ele já começou a dançar antes de mim, então eu ficava vendo todo mundo dançar, ficava vendo ele dançar, mas na verdade eu só ajudava assim quando o pessoal tava com sede, eu ia lá buscar água, ou ficava junto porque eu realmente tinha muita vergonha, tinha muita dificuldade de me comunicar com o pessoal que era mais velho. Com o tempo eu fui perdendo então essa vergonha e comecei a dançar no grupo juvenil. E depois de alguns anos eu comecei a dançar no grupo adulto junto, porque o ensaio era de manhã juvenil e à tarde grupo adulto. E como a gente não morava aqui em Sapiranga, eu acabava ficando o dia todo com a minha mãe. E então eu tinha que fazer alguma coisa durante esse tempo. Comecei a dançar também. Comecei a gostar bastante de dançar. Pra mim era muito importante fazer parte disso, porque eu podia estar junto com a minha mãe e criar esses momentos juntos, eu, minha mãe e meu irmão. Eu lembro que quando eu dançava com ele, a gente ria demais, eu não conseguia dançar, porque só de olhar pra cara dele a gente começava a rir, e a gente não dançava junto por isso. Mas foi o lugar que eu mais aprendi sobre trabalho em equipe, sobre dividir, sobre conviver com colegas, conviver com pessoas diferentes. E eu acho que o grupo foi muito importante pra mim, porque a gente nunca teve distinção com pessoas que dançavam bem, dançavam mal. E eu acho que isso foi o que mais me ensinou, de que toda pessoa tem o seu valor, toda pessoa agrega, mas cada uma da sua forma. E que juntos a gente consegue entregar grandes resultados e criar momentos incríveis e fazer todo um show acontecer. Bom, desde que eu me conheço por gente, já tínhamos os sábados com compromissos, já tínhamos apresentações para participar, já estávamos envolvidos com folclore, com cultura, e isso, sem sombra de dúvidas, hoje para mim é motivo de muito agradecimento. Mas é claro que para uma criança que muitas vezes quer brincar apenas, né, estar indo em apresentações não era a minha primeira escolha. Mas, sobretudo, eu acho que é muito gratificante ser parte, né, deste grupo, dessa família, porque é algo que eu sempre vi assim. Apesar dos ensaios e apresentações, em todos os sábados, ou muitos deles, a gente teve muitas jantas, muitas confraternizações. Eu hoje tenho um Dindo, que é do grupo, né, que veio então dessa amizade, dessas pessoas que passaram por aqui, e por um trabalho, né, que é meio para tanta coisa boa e para tanta gente. As primeiras lembranças que eu tenho já com o grupo adulto, né, eram então envolvendo o meu tamanho, porque eu já era um menino um pouco mais alto e tinha prendas, meninas muito baixinhas no grupo. Então eu já contribuía lá com meus cerca de 10, 11, talvez 12 anos, um pouquinho mais ou menos, já estava dançando, porque eu conseguia nivelar a altura com o pessoal e ficava bonito no conjunto. E eu acredito que essa proximidade toda com o grupo também facilitou um pouquinho, né? Nessa questão prática mesmo de dança, de já estar envolvido com as músicas, de já ter isso bem no ouvido. Então facilitou para que eu pudesse contribuir já desde pequeno. Bom, falar sobre Origens, para mim é falar um pouco sobre a minha história, né? Muito do cidadão que eu sou hoje, da pessoa que eu sou hoje, do profissional, né? Do pai, né? E do filho que eu sou hoje, né? Eu aprendi aqui dentro, né? Às vezes as pessoas não entendem
o que é o dançar, mas o dançar não é apenas tu estar em cima do palco, mas é tu colaborar para um todo, né? É tu acreditar num ideal, né? É tu ter aonde chegar, né? É tu acreditar na pessoa que está acima, né? No ideal e no propósito, né? Então eu hoje, né? Hoje eu tenho 42 anos, né? Sou pai do Pedro, né? Trabalho numa grande empresa, trabalho com muita parte de gestão de pessoas, né? E as coisas que eu aprendi no Origens eu pratico muito lá. Então a questão da autonomia, trabalhar a responsabilidade, né? Deixar as pessoas livres para criar e para poderem serem elas mesmas, né? E mesmo que daqui a pouco a gente não tenha o bailarino mais talentoso ou o profissional mais talentoso, né? A gente tirar o que tem de melhor daquela pessoa, né? Seja em todos os sentidos assim que ela possa colaborar, né? Então nesse sentido assim o Origens me ensinou, né? Muito a ver este lado das pessoas, né? Entender que se a gente constrói uma ponte, a gente vai muito mais longe juntos, né? Do que ser apenas bom e ir até uma certa altura, né? Então, uma frase que eu sempre repetia muito para o pessoal vai rir agora, né? O trabalho só vem antes do sucesso no dicionário, né? Então, é algo que a gente se conquista junto, né? E também, se eu puder deixar um recado para vocês, né? Sigam fazendo aquilo que vocês amem, né? Se dediquem, né? A gente sempre diz muito assim, ó, ensaio, e na hora da apresentação a gente reproduz aquilo que ensaia, né? Então dê o melhor, não interessa onde é que eu ensaio, mas faça valer a pena, né? Quando o Origens se formou, eu tinha 14 anos, sou uma das primeiras integrantes do grupo, faço parte da primeira geração do Origens, participei durante 5 anos. 5 anos parece pouco, perto dos 30 anos completados, porém 5 anos muito intensos e de uma memória afetiva muito positiva para mim. Receber um convite para fazer parte do espetáculo de 30 anos do Origens foi incrível. Uma reconexão com a dança, com os colegas, com amigos que eu não via há muitos anos pelo fato de não estar mais morando em Sapiranga. Então foi um conjunto de coisas que foi muito emocionante, foi incrível. Fazer parte dos 30 anos do Origens, para mim, tem uma série de significados. É uma reconexão com a dança, com a arte. É uma reconexão com pessoas que eu não via há muitos anos. É uma reconexão comigo mesma, de quem eu sou. E também uma reconexão com a minha cidade. Então, para mim, literalmente, é um retorno às minhas origens. Olá! Eu participei do Origens por mais de 20 anos, acompanhei várias gerações que passaram pelo grupo, aprendi várias culturas, a gente teve a oportunidade de viajar também por alguns estados brasileiros, onde a gente conheceu as nossas culturas, a gente também teve a oportunidade de levar a nossa cultura por vários países e a dança é uma arte que encanta, né? E ela é uma terapia também. E no Origens, a gente também ajudou a construir algumas coreografias. E nesse período, a minha família viajava junto, eu tive a minha filha. Eu dancei até o dia em que a minha filha nasceu também. E então a dança não me limitou para nada. Eu continuei estudando, construí minha carreira e eu acho que é isso. Quem quer dançar não se sinta envergonhada, porque a dança é uma arte que nos permite, né, sonhar. Ela é terapia porque ela também nos cura e é isso aí. Venham dançar. Em 2015, o Origens foi para o Festival do Equador, em Ambato, e nesse festival tinha uma competição onde uma pessoa de cada país precisava representar, né, o seu país e desfilar, uma menina, para ser a rainha do festival. Então foi feita uma votação no grupo e na época eu acabei ganhando essa votação, então fui eu a representante do Brasil no festival. Eu acabei ganhando essa competição, ali foi um desfile, tinha algumas perguntas, tive que fazer um discurso que foi bem engraçado, porque eu não sabia falar em espanhol, eu fiquei bem nervosa, eu não falei nada com nada, mas no fim eu acabei ganhando. Foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de desfilar no carro alegórico, ganhei uma faixa, e o mais legal ainda é que nós ganhamos, o Brasil ganhou,
Em outro momento, o grupo já foi antes e também uma colega nossa ganhou. Então, foi um momento muito mágico, muito especial e eu me senti muito bem. Foi muito legal pra mim. O meu início no Grupo Origens, né, foi desde que eu era pequena, em que eu acompanhava a minha mãe nos ensaios, né, e isso, essa paixão pela dança, eu acho que ela sempre existiu, porque eu não entrei pra dança para agradar a minha mãe, mas aconteceu por essa proximidade, né, essa convivência, ela vinha sendo instaurada ali todo final de semana, mas eu tinha essa paixão pela dança. Então, já desde pequena eu acompanhava e achava lindas as bailarinas dançando, os movimentos, eu sempre fui muito observadora. Então, assim, me encantava ver elas dançando, né? Todos os traços, assim, de uma leveza, pessoas que buscavam fora, inclusive dança balé clássico, e aquilo sempre me chamou muita atenção. Então, eu me inspirei muito, né, nas primeiras bailarinas desde pequena para fazer a minha trajetória. E a dança ela foi fazendo parte da minha vida, né, como um todo. Eu iniciei também com danças gaúchas, né, fora, então sempre foi algo que foi presente na minha vida. E um dos melhores festivais assim que eu participei, que foi muito incrível, receber o carinho de todo o povo de lá, foi um festival no Equador, onde a gente fez um desfile que foi assim, horas e horas, e em nenhum momento a gente percebia diminuir assim o carinho pelo povo e a quantidade de pessoas que estavam ali presentes. Então, assim, por um minuto a gente pôde se sentir amado por todos e quase como pessoas famosas, assim, onde o pessoal atravessava a avenida para vir implorar e pedir, por favor, uma foto, né? Posso te abraçar? Posso pegar um autógrafo? E isso ali foi uma sensação que eu nunca, né, jamais esperava ter vivido. Foi muito maravilhoso esse carinho, assim. E isso eu vou guardar até hoje, né? Essa recordação desse povo, assim, tão querido. E, entre outras coisas, também aconteceram coisas muito, muito divertidas e muito inusitadas, né? Que eu lembro de um festival que eu participei, em que a gente estava dançando frevo, né? E eu sempre, assim, muito empolgada e sempre gostei muito de dançar. E do nada eu simplesmente vi a minha perna entrando pra dentro do palco, assim, eu sendo abduzida por aquele palco. Eu pensei, Jesus, e agora o que eu faço, né? E aí ali eu tentei me levantar e fingi com que nada tivesse acontecido, mas acho que no calor do momento eu não senti, mas assim, chegou a machucar a perna e tudo mais, mas a gente seguiu firme e forte, assim, que pelo amor à dança foi muito maravilhoso. Acho que um momento muito marcante com o Murilo foi quando ele resolveu parar de dançar e disse, agora eu vou me dedicar à minha profissão. Eu quero ser músico, eu vou contribuir na parte da música, né, Murilo? Que foi no Festival da Espanha em 2019. Extremadura, que ele teve uma contribuição e uma responsabilidade muito grande. Eu acho que até pela idade também, né? Porque eu estava completando 20 anos, né? E assumi toda essa produção musical do grupo, com mais de 100 páginas de partituras, né? Estando ao lado de músicos mais experientes também, que talvez poderia ser um desafio até se submeter a mim, por ser mais jovem, mas eu acredito que foi uma experiência muito marcante e que foi, sobretudo, muito boa, né? Só para complementar rapidinho, foi tão marcante que agora, em 2024, esse festival entrou em contato com a gente, pedindo novamente a participação do Murilo, que teve também uma atuação muito marcante no próprio festival. Teve um festival uma vez, né, que a gente teve que acordar super cedo, porque era um dos nossos últimos compromissos, e quem recebia a programação era a minha mãe, né, a Janice, e aí ela disse assim, olha pessoal, vocês precisam se organizar, porque hoje a gente tem um compromisso sério, a gente vai dançar para os enfermos, a gente vai visitar um hospital, então assim, vocês, né, se mantenham a postura, né, vamos lá e tal. E nisso a gente se organizou todo mundo, subiu no ônibus e fomos, né, e a gente começou a atravessar ali brejo e... A gente acordou assim, umas 4h30 da manhã, todo mundo, porque as gurias tinham que fazer o cabelo, tinham que passar maquiagem, a gente tava cansada já nos últimos dias do festival. Todo mundo falou, não, vamos lá, é os enfermos, tá no fim, todo mundo consegue. Né, vamos ajudar as pessoas que estão ali carentes, que não recebem, né, atrações, cultura, então assim, vamos dar o nosso melhor, né. E aí a gente foi, andou, e só brejo.
Resumo da história é que quando a gente chegou no lugar, parou o ônibus e disse, vamos descer. Nós se olhamos assim, não, mas só um pouquinho, né? Nós paramos no meio do nada, era uma fazenda cheia de vaca, de cabrito, de galinha. E aí, no final da história, a gente soube que, na verdade, os enfermos... A gente ia ir dançar na The Farm, que era a fazenda. Então não tinha enfermo, não tinha dança em hospital nenhum. Eles queriam levar a gente pra conhecer as fazendas, porque a região que a gente ficou Eu hospedado. só errei a tradução, gente. Sempre que alguém falava em inglês com ela entrava num desespero e aí ela tentava entender e nessa aí foi a fazenda. Uma vez a gente tava no Equador, e daí o grupo foi convidado pra ir numa rádio e a minha mãe falou. E daí o entrevistador falou em espanhol com ela. Ela ficou super nervosa. E daí, ao invés de falar em português, ela começou a responder em alemão. Ninguém se entendeu mais. E a gente morria de rir, porque ela sempre ficava muito nervosa nessas situações. Acontece. Só falar um Blumenau? Blumenau. Não. Foi nas beatas lá. Não era Sim, que elas Blumenau. cobraram R$10 por cada banho. Era festival, uma Oktober em... Onde que era, então? Ai, meu Deus. Era longe? Era Foi um longe. bate-volta? Mas era Assim. uma Oktober em Cerro Largo, não era Cerro Largo. Cerro Largo. Cerro Largo. Porque a comunicação comigo começou, eles queriam para o feriado. Só que como a gente tinha o Edemar, que era da brigada, não dava para ser no feriado. E nós, na comunicação, para mim estava claro que para ela ia ser no sábado. E ela estava claro que ia ser no feriado e eles organizaram, então, todo o evento para o dia depois. E nós chegamos um dia antes. Aí eles tiveram que parar o baile da terceira idade para o grupo dançar, porque nós tínhamos viajado horas e horas e horas. Aquela foi... E aí a gente tava todo mundo meio suado, a gente dormindo no chão ali do ônibus e tal, e a gente gentilmente foi recebido num convento, onde as freiras disseram, não, vem aqui, tomem um banho, fiquem à vontade e tal. E depois que todo mundo tava pronto, a gente tinha tomado banho, tudo certo, daí elas olharam pra gente, tá bom, agora vocês podem pagar R$10 por pessoa por vocês terem usado o banho. Daí a gente ficou puta da cara, podia ter tomado um banho super longo ali. Foi bem rápido. A gente quis ser, né, rapidinho. E depois ainda fomos cobrados. A dança pra mim é uma forma de expressão. Então é onde eu consigo me comunicar, não com palavras, mas com movimentos, e expressar outros sentimentos, né? Então liberdade, alegria, dependendo da dança, então, né, o sentimento que eu quero transparecer. E é um refúgio também, então é quando eu posso me expressar como eu quero. E é isso. Eu conheci o grupo através da minha mãe, que sempre quis dançar. Então, quando abri as inscrições para o Mirim, meus pais sempre me incentivaram muito. Passei pelo juvenil e quando fiz 18, entrei para o adulto, onde pude realizar minha sonhada viagem. Conheci lugares, pessoas e culturas incríveis e amadureci como pessoa e como dançarina. Eu entrei no grupo muito pequena, no grupo Mirim, com 7 anos, e fui crescendo ao longo desses anos. Dentro do grupo eu me criei aqui, e eu sempre cresci vendo o grupo viajar para vários lugares do mundo, e sempre foi um sonho fazer essa viagem, então participar de festivais internacionais com o grupo. Atualmente eu estou no grupo adulto, e pela primeira vez eu realizei esse ano a minha primeira viagem internacional, que foi com o grupo, que é muito gratificante poder ter essa oportunidade de dançar em palcos de outro país, com outras pessoas de outros países também, então tem uma troca cultural muito grande. Então eu sou muito grata ao grupo, a Janice, por todos esses anos dentro do grupo, onde eu me criei e me tornei a pessoa que eu sou hoje. E sou muito grata por ter conhecido tantas pessoas nessa minha primeira viagem, mas que ainda sonho ter muitas outras e poder conhecer novas culturas diferentes e pessoas de lugares diferentes e poder continuar levando essa história de origens para frente, que eu me apaixonei desde criança. Participar do grupo tem sido uma jornada incrível para mim. Eu entrei no grupo com o objetivo de aprender um pouco mais sobre o folclore e em pouco tempo eu encontrei muito mais do que eu imaginava. Ela se tornou uma segunda família, faz parte da minha vida e do meu coração.
Em cada ensaio, cada apresentação, a gente, além de evoluir como bailarinos, a gente evolui muito como pessoa. Então a gente tem experiências incríveis, muitas trocas, e a gente aprende o verdadeiro valor do trabalho em equipe. E conseguir passar essa história para as novas gerações e participar dessa história tão rica é firmar o legado de quem construiu isso há 30 anos atrás. Eu muitas vezes digo que o Balé Origens é de uma imensidão que muitas vezes até mesmo nós desconhecemos. O balé hoje conta com um repertório de mais de 40 coreografias, todas elas criadas e cuidadas para ser representada exatamente por cada folclore, por cada estado. Ela foi minuciosamente pensada para poder representar a cultura e o folclore na sua mais pura essência. Eu também comento que o balé, ele vai além de ser gaúcho, além de ser do Rio Grande do Sul, e muito mais que representar Sapiranga e o nosso estado, a gente representa o país pelo mundo afora. O balé hoje já visitou mais de 19 países, levando todo o folclore e a cultura brasileira. A todos que não conhecem o trabalho e que têm interesse de conhecer, vale a pena. Porque a dança, ela mexe com a gente, ela nos transforma, e os nossos bailarinos, nossos integrantes, pais e amigos, indiretamente acabam conhecendo um mundo aqui na nossa sede. Eu sempre tive um desejo muito grande de não passar por essa vida sem deixar alguma marca. Eu sempre pensava muito em contagiar multidões, eu pensava e acreditava que a gente como ser humano precisa contribuir para auxiliar no crescimento das pessoas, assim como a gente é auxiliado. E, novamente, já veio à tona aqui nesse documentário Festival do Equador de 2015, de 2011, onde eu vi uma multidão enorme de pessoas ovacionando o Brasil, e era uma coisa mágica, linda, e eu pensei comigo, nossa, a gente levou a nossa história, a gente deixou a nossa história, a gente conseguiu contagiar aquelas pessoas e também foi contagiado. Isso foi incrível, foi para mim um marco muito grande. E ao longo dessa trajetória e desse percurso com o balé, eu fui percebendo, principalmente, que a minha grande vocação era ser educadora. O espetáculo por si só, ele me encanta muito. Eu acredito que chegar a um espetáculo é trazer o que o ser humano consegue de melhor. Mas eu acompanhei o crescimento de diversas pessoas, e quanto mais eu via esse desenvolvimento, onde essas pessoas conseguiram se tornar um pouco melhores, conseguiram se apropriar de si próprio de uma forma mais forte, com uma forma mais de pertencimento de si própria mesmo, eu pensava, uau, esse é meu legado, é isso que eu quero fazer. E hoje existe uma palavra que me pega muito, que é a fraternidade. Eu amo e gosto demais de ver grupo, embora as pessoas se renovem, mas sempre eles estão convivendo como irmãos. Chega gaúcho pro pampa de lá, o mate tá quente, vem se banhar. Chega gaúcho pro pampa que deu, sou feliz, mais um gaúcho nasceu. De sonhar, eu quero me banhar nas fontes, olhar horizontes com Deus e sentir as cantigas nativas, continuam vivas para os seus meus. Fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. Pra buscar a morena que tinha ido embora.